Olá, eu sou Alejandra, estudante do curso de Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Eu vou falar sobre cada situação dada a mim como avaliação da matéria de tecnologia e processamento de ração. O objetivo dessa avaliação foi analisar problemas reais da fábrica de ração, mostrando como eles impactam na qualidade e na eficiência do processo. Para isso, eu utilizei de cálculos precisos, normas técnicas e boas práticas da indústria, que foi citado para a gente dentro de sala, garantindo para que cada decisão seja fundamentada. A apresentação está organizada em 4 partes principais: pesagem, mistura, sequência de produção e eficiência. Dessa forma, vou conduzir a análise passo a passo, conectando os números com a prática e destacando soluções que podem ser aplicadas diretamente à rotina dessa fábrica. Nessa primeira questão, vamos estar analisando as pesagens pela regra dos 5%. Uma balança de 25 quilos, ela só pode pesar com exatidão ingredientes acima de 1,25. Como o ingrediente em questão era de 0,80 kg, essa pesagem não vai estar sendo aceitada. O ideal seria usar uma balança com a capacidade de até 16 quilos, o mínimo 15, garantindo maior precisão. Esse detalhe ele é fundamental porque pequenas variações em microingredientes podem comprometer toda a formulação. Além disso, vamos avaliar os erros multiplicativos. O milho, por exemplo, teve um acréscimo de 2% e passou de 700 para 714 kg. O farelo sofreu uma redução de 1,5%, ficando com 246,25 kg. Já o óleo aumentou 5%, chegando a 52,5 kg. No total, a batida ficou em 1.012,75 kg, ou seja, 12,75 kg a mais do que o previsto, um desvio de 1,27%. Esse tipo de erro, ele não afeta apenas no peso final, mas altera as proporções da fórmula, podendo gerar uma desuniformidade nutricional. Outro risco é a substituição indevida do premix por núcleo. Isso pode causar uma sub- ou uma superdosagem de vitaminas e minerais, levando a problemas subclínicos nos animais, que muitas vezes não são percebidos de imediato, mas reduzem o desempenho e aumentam os custos. Também é importante entender a conversão do ppm. Quando falamos em 200 ppm, isso significa 200 mg por quilo de ração. Em uma tonelada, isso equivale a 200 gramas. Portanto, em uma batida de 1.000 kg, precisamos adicionar exatamente 200 gramas. Se a conversão não for bem compreendida, há risco de uma dosagem. Há risco de erro na dosagem. Por fim, o reforço é a diferença entre a exatidão e a precisão. Uma balança pode ser precisa se repetindo sempre o mesmo valor, mas não ser exata se estiver descalibrada. Por isso, é indispensável a aferição periódica pelo Inmetro ou uma checagem rápida com pesos padrões que podem haver na fábrica. As ações preventivas, elas devem incluir uma calibração, um treinamento dos operadores, uma conciliação do estoque e garantir que cada ingrediente seja pesado corretamente e que a formulação mantenha a sua qualidade. Entre as ações preventivas que vamos estar fazendo, a primeira é a calibração periódica das balanças. Isso deve ser feito tanto pelo Inmetro, garantindo que o equipamento esteja dentro dos padrões legais, quanto pelo uso dos pesos padrões, que funcionam como uma checagem rápida para evitar erros acumulados. A segunda medida é a conciliação do estoque de microingredientes, que consiste em comparar o estoque teórico, calculado pelas ordens de produção, com o estoque real disponível.
Essa prática vai ajudar a identificar falhas de pesagem ou adições indevidas, evitando os desvios silenciosos que comprometem a formulação. Outro ponto essencial é o treinamento dos operadores. Quando a equipe entende a importância da sequência correta de adição e a da precisão, nas pesagens, os erros humanos diminuem e o processo se torna muito mais confiável. Por fim, o uso de inversores de frequência nos motores permite controlar a velocidade dos equipamentos, ajustando o fluxo de ingredientes e evitando a sobrecarga ou falhas de mistura. Isso melhora a homogeneidade e reduz o consumo de energia e aumenta a vida útil das máquinas. Essas 4 medidas, quando aplicadas em conjunto, garantem maior segurança e qualidade à eficiência da produção de ração. A questão 2 fala sobre homogeneidade. A média das amostras foi de 0,46875% e a soma dos desvios ao quadrado resultou em 0,0245, o que levou a uma variância de 0,0035. A raiz dessa variância nos dá um desvio padrão de 0,59. Quando relacionamos esse valor com a média, obtemos um coeficiente de variação de 12,6%. Esse resultado ele é importante porque tem um controle de qualidade de misturas. Considera-se que o coeficiente de variação acima de 10%, ele indica uma mistura inadequada. Isso significa que os ingredientes não estão sendo distribuídos de forma homogênea, podendo comprometer a uniformidade nutricional dessa ração. Além disso, observamos que os pontos F, 0,38, e o ponto G, 0,37, foram mais afastados da média, sugerindo uma falha de fluxo dentro do misturador. Essa falha ela pode estar sendo relacionada às zonas mortas ou à insuficiência do tempo de mistura, o que reforça a necessidade de ajustes do processo. Portanto, os cálculos não apenas mostram números, mas revelam um problema prático de homogeneidade, que precisa ser corrigido para garantir a qualidade de desempenho dos animais e da fábrica. Como dito anteriormente, essa fábrica ela vem apresentando algumas falhas no tempo de mistura. As ações não estão vindo homogêneas. Alguns animais, devido a esse erro, vão estar tendo excesso de nutrientes e outros vão estar apresentando alguma deficiência. Precisamos estar ajustando o tempo ideal de mistura, que é entre 3 e 4 minutos. Essa fábrica ela está tendo um tempo insuficiente de 2,5. A gente pode estar fazendo essa mistura até mesmo 5 minutos, se for preciso. As consequências dessa mistura não homogênea é desuniformidade fora e dentro da fábrica, trazendo alguns prejuízos silenciosos. Para os proprietários, doença para os animais e dentro da fábrica, falta de alguns ingredientes. Para a gente realizar uma melhoria sobre isso, a gente precisa estipular um plano de ação com ajuste do tempo e manutenção para algumas verificações de peneira, pois pode estar tendo peneiras sendo utilizadas de forma errada ou pode estar tendo alguma peneira com algum defeito, com alguma quebradura, que possa estar influenciando nessa falta de homogeneidade. A questão 3, ela trata de sequência e contaminação. Vamos começar falando sobre a sequência correta em que os ingredientes são colocados para fazer essa ração. Primeiro, a gente entra com os macros, que são o milho e o farelo. Após isso, a gente adiciona os minerais, os microingredientes e, por último, os líquidos. Isso vai garantir melhor distribuição e evitar a segregação. Quando se coloca todos os ingredientes de uma vez, ocorre a segregação, que são partículas de tamanhos diferentes que se separam e vão formar grumos. Os resultados são uma mistura desuniforme e a perda e a qualidade dessa ração. Se houver antimicrobianos ou aditivos em uma batida, eles podem estar contaminando outras rações, como exemplo a ração de equino, que é um animal sensível. Isso pode gerar risco de intoxicação e resistência a alguns micro-organismos. Sobre a conciliação do premix,
a parte teórica deu 125 sacos, o real deu 132, mais ou menos 5,6%. Esse excesso, ele indica um erro de adição ou uma falha de controle e mostra a importância de conciliar o estoque e a produção para detectar alguns desvios que possam estar tendo. As ações que podemos estar realizando é o procedimento em caso de erro, que seria desviar a batida e estar levando essa batida para um técnico responsável para ele estar decidindo o destino dessa ação, que pode ser o descarte ou pode ser a análise dessa ração para estar verificando algum outro erro. A política de não repreensão é boa, pois o foco está na correção daquela ração. As consequências, como já dito em outros slides para trás, é a queda de desempenho, tanto da fábrica, tanto dos animais que vão estar se alimentando dessa ração, o risco sanitário, que o cuidado com os operadores e a fiscalização para que a fábrica não venha a ser multada ou que ocorra algum outro tipo de fiscalização que acabe talvez fechando essa fábrica. As ações preventivas são o controle documental, sempre estar verificando os estoques, verificando as batidas, a ordem de produção e a limpeza entre as batidas para que não haja animais também intoxicados, nem os operadores. A questão 4, ela trata sobre a eficiência da fábrica. A capacidade teórica dessa linha é de 21,7 toneladas por hora. Porém, quando consideramos as paralisações, a produção cai 18 toneladas por hora. Sem as paradas, a eficiência sobe para 21,2 toneladas por hora, o que não modifica muito da capacidade da fábrica. Mas isso reflete nos índices do EPD, que ficou em mais ou menos 90%, mostrando a perda da eficiência diária, enquanto o EPC chegou a 106%, indicando um processo muito ativo e acelerado, fora do planejado. Esse valor acima de 100%, ele não é necessariamente positivo. O porquê? Porque ele pode estar comprometendo na qualidade da ração. Portanto, a gente precisa atuar na redução das paralisações e otimizar os ciclos sem sacrificar a segurança. Essa parte do 106%, ela pode estar sendo prejudicial porque ela pode estar mexendo até mesmo com o equipamento. Ela pode estar gerando desgaste do equipamento porque eles estão acelerando o processo. Então, é por isso que o 106% ele não é necessariamente uma coisa boa. Sobre a interpretação dessa questão, o índice de EPT, ele mostra a eficiência diária e penaliza as paralisações, ou seja, ele revela o quanto a produção foi afetada pelas paradas. Já o EPC, ele mostra a eficiência do processo ativo sem considerar as paradas. Por isso, ele aparece acima de 100%. O que significa? Esse valor de 100%, como já dito, acima de maior que 100%, como já dito anteriormente, não significa algo realmente positivo. Ele indica uma aceleração na produção que eu citei no slide anterior. O que pode comprometer isso? Ele pode comprometer a qualidade da ração, afetar o desgaste dos equipamentos, fora alguns outros erros. Sobre a ação da gestão, eles devem focar em reduzir as paralisações, otimizar o ciclo de mistura e atuar nos gargalos do processo. Gargalos do processo, início do processo, garantindo a eficiência sem perder a qualidade da ração, sem perder o equipamento que vai acabar se desgastando devido a essa aceleração. Para concluir essa atividade avaliativa, eu posso estar dizendo que a eficiência produtiva ela só é sustentável quando ela vem acompanhada da qualidade. Com decisões técnicas bem fundamentadas, um treinamento contínuo e manutenção preventiva, a gente pode garantir a segurança alimentar e o desempenho dos animais e um bom sucesso para a fábrica.
Além disso, é essencial destacar a importância da homogeneidade das misturas e da redução das paralisações e da conciliação rigorosa de estoques, pois são fatores que asseguram a confiabilidade ao processo e evitam prejuízos silenciosos. A gestão deve buscar um equilíbrio entre produtividade e segurança, lembrando que eficiência sem qualidade não gera resultados duradouros. Dito isso, eu finalizo a minha apresentação e agradeço pela atenção. Obrigada.